Boa noite a todos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida, amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite por estarmos na tua casa, por estarmos na tua presença, Pai. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, louvando o teu nome, Senhor. Nesse momento, fala conosco, Pai, através da tua palavra, Pai, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, Pai. Que se porventura entrou alguém aqui essa noite, Pai, com alguma necessidade, Pai, que se entrou alguém aqui preso essa noite, Pai, que possa sair aqui liberto, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa trabalhar na vida de cada um e fazer a Tua obra, Pai, em cada coração. É o que nós oramos e te pedimos no nome de Jesus, e a igreja diz, amém, glória a Deus, glória a Deus. Hoje o tema da mensagem é a essência de um projeto. Nós até aqui estamos hoje no 4º episódio da nossa série Projetos. Nós começamos vendo sobre Bezalel, que foi um projeto dado por Deus a Moisés. Aí vimos sobre as renúncias de seguir a Jesus, o custo de seguir a Jesus no nosso 2º episódio. No 3º episódio nós vimos quando temos um projeto da parte de Deus e recebemos um não da parte de Deus. E hoje a palavra é sobre a essência de todo e qualquer projeto. É o tema central da nossa série, é o versículo que passa naquela chamada, naquele vídeo tão lindo que a gente tem da nossa série, e é o texto de Provérbios, capítulo 16, do versículo 1 a 3, se você trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Toda vez que nós nos levantamos para fazer algo para o Senhor, nós não podemos esperar que não tenhamos enfrentamentos. Eu estava lendo o livro de Neemias em casa, e Neemias ouviu falar sobre a situação em que o povo dele estava vivendo em Jerusalém. Neemias estava a mais de 1000 quilômetros longe de Jerusalém, e ele se propôs no coração fazer algo para ajudar, para fazer a obra de Deus. E Deus foi favorável a ele, Deus inclinou o coração do rei, Neemias volta. Só que Neemias enfrentou resistências enquanto ele reconstruía os muros de Jerusalém. E naquele momento foi muito importante a união do povo. A Bíblia diz que eles construíram rapidamente aquele muro. A Bíblia diz que eles nem dormiam e nem trocavam de roupas, porque a ameaça do inimigo atacar eles nesse momento de fragilidade era muito grande. E eu entendo que nós, quanto culto, estamos passando por um momento de transição, nós estamos nos propondo a fazer a obra de Deus. Então eu entendo que talvez pessoas aqui para vir no culto hoje enfrentaram lutas, enfrentaram resistências, mas eu gostaria de falar para você que não desista, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E a persistência daquele povo, a união daquele povo, fez com que eles tivessem êxito na missão de reconstruir o muro. Mesmo Sambalate e Tobias ali zombando, ameaçando, dizendo: nós vamos atacar vocês e nós vamos fazer com que essa obra pare, eles não desistiram. E a união deles, a perseverança deles, fez com que eles reconstruíssem o muro de uma maneira sobrenatural, de uma maneira rápida, e eles fecharam as brechas, que não eram só brechas físicas, mas eram também brechas espirituais daquele povo. Então toda vez que nós tomamos uma posição para fazer algo em prol do Senhor, não podemos esperar mares tranquilos, mas temos que crer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não deixe as dificuldades, não deixe as afrontas parar você. Deus que prometeu, Ele é fiel. E nós vamos ler o texto de Provérbios 16, capítulo 1, são só 3 versículos. A Bíblia diz assim: a Deus pertencem os planos do coração. É isso que o texto diz? A quem pertence? Ao homem pertencem os planos do coração, mas do homem vem a resposta da língua. Mas do Senhor vem a resposta da língua. Versículo 2: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. 3 curtos versículos, mas com uma mensagem
muito poderosa. O livro de Provérbios talvez seja um dos livros mais conhecidos da Bíblia, e o livro de Provérbios significa o livro da sabedoria. Nós podemos definir um provérbio como uma frase curta, carregada com uma longa experiência. Os provérbios, ele tem a condição de pegar a vida do homem, que é longa, que é complexa, que é cheia de dilemas, e resumir em 31 capítulos. Por isso é o livro da sabedoria. O livro de Provérbios, ele torna simples, ele torna curto o resumo da vida do homem. E aqui nesse texto que nós estamos lendo especificamente, ele fala sobre planos, sobre propósitos e sobre desejos que nascem no coração do homem, e como nós devemos lidar com esses planos, com esses desejos e com esses propósitos. No versículo 1 diz que ao homem, podem deixar projetado, eu pretendo não sair daqui até o fim. A Bíblia diz que ao homem pertencem os planos do coração. Ao homem pertence Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele deu ao homem a condição de sonhar. Deus deu ao homem a condição de planejar. Deus deu ao homem a condição de idealizar. Você consegue compreender isso? Porque tem vezes que nós, ao conhecer a palavra de Deus, ao conhecer o amor de Deus, nós esperamos que Deus vai fazer tudo por nós, que Deus vai pegar na nossa mão e vai tomar todas as decisões por nós, e vai tomar todos os pensamentos por nós. Mas aqui nesse texto está dizendo que Deus deu ao homem, Deus deu a cada um de nós aqui essa noite, os planos do coração. Deus nos deu condição de sonhar, Deus nos deu condição de projetar. Se nós analisarmos a história da humanidade, quantos projetos nascidos no coração de um homem ou de uma mulher que marcaram a história. Hoje, essa mensagem aqui, que eu estou pregando, a palavra de Deus, ela pode estar sendo ouvida por qualquer outra pessoa na China, ou no Japão, ou nos Estados Unidos, através de uma ferramenta que o homem criou, através de algo que foi criado, através de algo que foi inventado. Quem diria há 1000 anos atrás que as casas não seriam somente verticais, mas seriam casas horizontais? Da onde procede isso, senão do coração do homem? São planos, são projetos que nascem no nosso coração. Por isso que o incentivo nessa noite é que eu e você tenhamos sonhos, tenhamos projetos, porque se Deus nos deu a capacidade de sonhar, é porque Deus deseja que nós sonhe. Deus deseja que nós tenhamos projetos, Deus deseja que nós tenhamos idealizações, senão Deus não nos daria essa condição. Você concorda comigo? Porque senão o texto não diria: ao homem pertencem os planos do coração, diria: a Deus pertencem todos os planos, basta o homem obedecer. Mas está dizendo que ao homem pertencem os planos do coração. Deus nos convida a planejar, Deus nos convida a idealizar. Os sonhos, os planos, eles trazem cor à vida, eles trazem ânimo à vida. Uma pessoa que parou de sonhar, ela parou de viver. Uma pessoa que já não tem mais sonhos, que já não tem mais desejos, é uma pessoa que está num quadro de depressão, que ela não consegue mais ver o dia do amanhã, ela não consegue ter uma esperança para o dia do amanhã. Os sonhos, os projetos, eles são importantes na minha e na sua vida. Não negligencie os sonhos e planos que você tem no seu coração. Talvez para a pessoa do seu lado é algo nada a ver, mas para você é importante, e Deus lhe deu essa condição de planejar, Deus lhe deu essa condição de sonhar. Então não ignore isso. Se nós olharmos para dentro de nós essa noite, quais são os sonhos que têm estado em nosso coração? Quais são os projetos que têm ardido em nosso coração? O que nós esperamos para nós, para daqui a alguns anos, para daqui a alguns meses? Será que nós temos essas respostas de maneira fácil? Ou nós temos dificuldade em pensar sobre isso? Porque
Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Mas o que Ele confiou a mim e a você, Ele não bota a mão. Deus, Ele realiza o impossível, mas aquilo que eu e você precisamos fazer, Ele não faz. Ele espera de mim e de você, porque Ele confiou a nós. E o texto diz que a nós pertencem os planos do coração. Nós precisamos sonhar, nós precisamos idealizar. Só que isso não significa que tudo que nós sonharmos, tudo que nós planejarmos vai acontecer. Não é isso que significa. Está dizendo que nós temos a liberdade para sonhar o que quisermos, mas a resposta vem da boca do Senhor. A última palavra pertence ao Senhor. Deus, Ele não pode ser confundido. Deus não pode ser enganado. Deus, Ele não pode ser pego de surpresa. Por isso que todos os planos, todos os projetos, por mais que pareçam maus, a última palavra pertence ao Senhor. Os irmãos de José acharam que estavam fazendo mal para José. E José lá na frente, quando teve a oportunidade de se reconciliar com eles, falou: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Deus, Ele pode pegar um plano ruim e transformar num plano bom, porque Deus é Deus. É por isso que toda palavra final, ela pertence a Deus. Em Apocalipse capítulo 3, quando o anjo, que é Jesus está falando aos anjos da igreja, ele se compara com vários nomes, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e um dos nomes que Jesus se compara em Apocalipse capítulo 3, é que ele é a chave de Davi. A porta que ele abre, ninguém pode fechar, e a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Ou seja, a conclusão de tudo sobre a minha e sobre a sua vida, pertencem a Deus. Esse é o nosso conforto, essa é a nossa confiança. No mesmo texto de Provérbios 16, está escrito que a sorte é lançada no colo, mas a decisão dela vem do Senhor. Até as sortes lançadas, a gente pensa que sorte não existe. Eu costumo pensar, a sorte trabalha para Deus, porque Deus, Ele pode mudar a sorte de alguém. Uma pessoa que parecia dar tudo errado na vida, quando Deus entra, Ele muda a sorte de alguém. E aqui está dizendo que a decisão dela vem do Senhor. A última palavra sobre a minha e sobre a sua vida procedem de Deus. Eu não sei se você já leu o livro de Esther na Bíblia, mas aquele povo, ele tinha uma sentença de morte. O povo judeu, ele tinha um decreto assinado pelo rei: dia tal do mês tal, o povo vai morrer. Dia 10 de dezembro de 2025 é o dia que todos os judeus vão ser assassinados. Havia um decreto de morte sobre aquele povo, mas Deus interviu na história. Deus usou a vida de Esther, Mardoqueu, e mudou a sentença sobre a vida deles. E o dia em que eles deveriam todos ser mortos foi um dia de festa e de celebração, e é até hoje para o povo de Israel. Por quê? Porque a palavra final pertence a Deus. Deus nos convida a projetar, Deus nos convida a sonhar, mas Deus, Ele quer que saibamos que a palavra final vem da boca dEle, o amém vem da boca dEle, porque a palavra de Deus diz que todas, sejam quantas as promessas, tem nele, em Jesus, o sim e o amém. É Jesus que dá o sim, é Jesus que dá o amém, é o Jesus que dá a última palavra. Isso é confortador. Nós sabemos que Deus tem a última palavra, que não importa o governo, não importa as autoridades, não importa se planejaram o mal, a última palavra pertence ao Senhor. Vamos sonhar, vamos planejar, e saber e crer que a última palavra vem da boca do nosso Deus, vem do nosso Pai, e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Versículo 2: todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Você já chegou para alguém que tinha um sonho, que tinha um ideal, e essa pessoa falou: não, eu tenho esse sonho aqui, mas eu acho que isso aqui não é bom. É meio incoerente. A Bíblia diz que todos os caminhos do homem lhe parecem puros aos seus próprios olhos.
Se eu perguntar aqui para cada um de vocês, qual é o teu sonho, qual é o teu objetivo, e você falar, e eu te perguntar, você acha que isso é bom ou ruim? Eu arrisco dizer que a maioria vai dizer que pensa que é algo bom. Ninguém aqui sonha e projeta pensando que está fazendo algo ruim. Por isso que o texto diz que todos os caminhos do homem lhe parecem justos. E aqui que está o tema central da nossa mensagem hoje. Todos os projetos, a essência está no nosso coração. A Bíblia diz que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia também diz que o nosso coração, ele é enganoso, e nós não devemos confiar no nosso coração. Mas a Bíblia também diz que o Senhor avalia o Espírito. Deus, ele é maravilhoso, e Deus, ele tem a condição de saber as nossas intenções. Quantos aqui são pais de menina? Levanta a mão. Pais de menina. E quantos aqui desses pais de menina, a sua filha já casou? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Menos pessoas, né? Agora eu pergunto para você, em específico, quando o futuro marido da sua filha foi falar com você a respeito do casamento, casamento é algo bom ou é algo ruim? Bom ou ruim? Mas você que é pai de menina, você, Israel, sua filha, você liberaria a Louise para qualquer homem que desejasse casar com ela? Mas o casamento não é algo bom? Vai ter que passar por alguns critérios. Qual é a pergunta clássica que um pai faz para um homem que está pretendendo casar com sua filha? Quais são as suas intenções? Imagina nós que somos homem e mulher, nós nos preocupamos com a intenção de alguém que nós amamos. Agora você imagina Deus. Você entraria em uma sociedade em que o cara tem muito potencial, muito conhecimento, talvez muito dinheiro, tudo para dar certo, sem antes se preocupar com as intenções daquela pessoa? Porque isso é tão sério, porque existe até um jargão, né? Que é, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, porque a intenção dela vai se revelar. Nem tudo que parece bom agora, que parece certinho agora, vai ser algo bom ali na frente. Tudo isso está atrelado ao que? A intenção. E nós, muitas vezes, nos preocupamos com a intenção das pessoas acerca da nossa vida. Qual é a desse cara? Qual é a dessa mulher? O que ela está querendo? Qual é a intenção dela? Agora imagina Deus, o Todo-Poderoso. Para Deus, meus irmãos, não basta somente fazer o que é certo. Deus, ele espera que nós façamos o que é certo, com o coração certo, da maneira certa. É por isso que o Senhor avalia o espírito. É por isso que o Senhor avalia as intenções. Todos nós aqui temos projetos e planos, e se não temos, deveríamos ter. Mas nós temos que saber que Deus, ele avalia a intenção disso. Olha o que o texto de Tiago diz. Tiago capítulo 4, versículo 3, não precisa abrir. Ele fala sobre nós pedirmos a Deus, que Jesus disse, tudo que nós pedirmos em oração, crendo, recebereis. E aqui em Tiago fala, vocês pedem, mas não recebem, porque vocês pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Será que seu plano, ele engloba somente o seu umbigo? Ou será que os seus planos e projetos, ele tem pessoas dentro dele? Será que você pensa em fazer algo para que só você seja abençoado? Ou você planeja fazer algo para que você e mais pessoas sejam abençoadas? O egoísmo, ele é um bloqueio para receber os planos que Deus quer derramar sobre nós.
O texto diz: pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Como então nós sabermos a intenção do nosso coração? Porque para nós parece bom, para nós parece que vai dar certo, e Deus avalia as intenções do nosso coração. Existe um segredo na palavra de Deus. Esse eu gostaria de ler junto, poderia projetar, Hebreus capítulo 4, no versículo 12. Qual que é o segredo para nós descobrirmos a real intenção do nosso coração? E o segredo é esse: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra, pensa, espada de Deus, a palavra, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela é tão certeira, ela é tão poderosa, que ela consegue no seu íntimo, e ela consegue trazer à tona a intenção do seu coração. É por isso que cada um de nós nunca deveríamos viver uma vida sem exposição à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não foi dada para nós somente para nos encorajar, ela foi dada para nós também para nos avaliar. A palavra de Deus nos faz avaliar. Ela é como se fosse um espelho onde nós olhamos e conseguimos ver: esse pensamento que eu estou tendo não é bom, esse desejo que eu estou tendo não é bom, isso que está passando no meu coração. E o coração, quando a gente fala, a Bíblia fala, não é esse coração que bombeia sangue, embora nós usemos ele aqui no telão, é o nosso entendimento, é a nossa cabeça. Embora você pense coisas que não agradem a Deus, a palavra de Deus, ela é poderosa, e ela é apta para trazer à tona a intenção do nosso coração. Mas eu pergunto: como nós saberemos as intenções do nosso coração, se nós não formos expostos à palavra de Deus, que é poderosa para penetrar no mais íntimo do nosso ser? Provérbios diz que as intenções do coração é como um poço profundo, e nós não conseguimos trazer essa água à tona. Está lá no íntimo, está lá no mais profundo do nosso ser. Eu penso que o texto, ele tenta achar comparações para que nós consigamos pensar a ponto de dividir alma e espírito. Alguém aqui, algum teólogo pode dizer qual a diferença da alma e do espírito? Aonde isso separa? Até onde vai um, até onde vai o outro? É limitado, nosso entendimento é limitado, nós não conseguimos dizer. Mas o texto diz que a palavra de Deus, ela vai nesse lugar onde nós não conseguimos nem entender. Ela consegue dividir, separar o que é bom daquilo que é ruim, trazer à tona aquilo que está escondido no nosso coração, e ela nos corrige, ela nos alinha, e ela nos direciona, e ela nos coloca no prumo. A Bíblia diz: reconhece o Senhor em teus caminhos. Eu não vou falar porque é o próximo versículo, vai ficar para daqui a pouco, mas nós precisamos estar expostos à palavra de Deus. Nós precisamos estar expostos a essa palavra. Ela transforma a nossa vida, ela transforma o nosso coração. Às vezes você está com uma pessoa do seu lado, que você conhece há anos, e você não sabe o que está escondido no coração dela, você não sabe o que se passa no mais íntimo do coração dela, e talvez nem ela mesma saiba o que se passa. Mas quando ela é exposta a essa palavra tem a condição de ir no mais íntimo do seu ser e trazer isso à tona, para que você possa ser transformado, para que você possa ser mudado. A pergunta é: qual é a nossa abertura à palavra de Deus? Qual é a nossa busca à palavra de Deus? Qual é o nosso desejo à palavra de Deus? As intenções são muito importantes. Parece bom agora, mas o fim... Olha o que esse mesmo capítulo de Provérbios 16 diz:
Provérbios 16, versículo 4, 23. Provérbios 4, 23, não é o 16. Vamos ver se é esse. Acima, não é esse texto. 16, 25. Desculpa, é o 16. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Talvez a gente anda por um caminho e você fala, não, esse é o caminho que Deus tem para mim. Esse é o caminho certo para eu seguir. Mas o fim dele é a morte. E se nós nunca formos expostos à palavra, se nós nunca formos confrontados a respeito dos nossos caminhos, nós vamos chegar no fim dele. E a Bíblia diz em Salmo 119, versículo 115, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Sem a palavra de Deus, nós somos como cego dirigindo nessa rodovia aqui, na Avenida São Pedro, tão movimentada. Um cego com um carro na mão, achando que sabe onde está indo. É assim a vida de uma pessoa que não tem exposição à palavra de Deus. Ela acha que sabe, mas no fim ela não sabe, porque a palavra é lâmpada, a palavra é luz, a palavra ela traz à tona, a palavra nos corrige, a palavra nos alinha. Nós precisaríamos buscar mais tempo com a palavra de Deus, e deixar ela produzir e trabalhar no nosso coração. Um segredo, talvez você não sabia, que se você obedecer a Deus, ou não obedecer a Deus, Deus não muda em nada. Deus ele permanece o mesmo. A consequência de você obedecer ou não obedecer a Deus é sua. É os frutos que você vai colher. Talvez você pense que não, mas as faturas da nossa vida, elas chegam. Se a fatura de cartão de crédito te encontra, quanto mais a fatura das tuas escolhas, quanto mais a fatura dos teus hábitos, dos teus caminhos, a fatura vem. E Deus ele nos dá a condição de nós mudarmos, mesmo tendo errado, mesmo nós tendo falhado. Através da palavra dele nós temos condição de mudar, se arrepender e tomar um novo rumo para a nossa vida. E o texto conclui no versículo 3, Provérbios 16. Depois de dizer sobre a nossa capacidade de sonhar, a palavra final vem de Deus. Tudo que a gente faz parece reto aos nossos olhos, mas o Senhor pesa o nosso espírito, o nosso coração, e aqui Ele dá um conselho. Depois de nós entendermos isso, agora Ele dá um conselho. Consagre ao Senhor algumas coisas que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Consagra ao Senhor tudo o que você faz. Tudo o que você faz. Tudo o que você faz. Tudo é tudo. Tudo o que você faz. E os seus planos serão bem sucedidos. É um conselho acompanhado de uma promessa. A Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará. E a palavra de Deus diz que se você consagrar ao Senhor tudo é o quê? Tudo o que você faz, os seus planos serão bem sucedidos. O que é consagrar? Em outras versões diz entregar. É como você pegar a sua vida, os seus planos, os seus projetos, tudo. O maior mandamento é ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Deus ele não quer muito de nós, Ele quer tudo de nós. Porque o que nós temos para oferecer é muito pouco. Nós cantamos o louvor. O que eu tenho para oferecer senão o meu aleluia? Mas o Senhor quer tudo de nós. É como eu pegar a minha vida e eu entregar nas mãos de Deus, ou de alguém. Pode pegar aqui, pastor Vinícius, para ajudar na ilustração. Imagina que o celular é a minha vida, e eu estou entregando ela. Por isso que, não pode segurar, eu entreguei, agora está entregue. Por isso que muitas pessoas se decepcionam na vida, se frustram na vida e se machucam na vida, porque elas têm entregado o coração a quem não deveriam entregar. Entregam a vida, entregam o seu corpo, entregam os seus sentimentos a pessoas em que elas não deveriam entregar. Nem mesmo
As pessoas que mais nos amam deveriam ter tudo de nós. Quem deveria ter tudo de nós é Deus. Todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, e uma vez que eu entreguei, eu não tenho mais domínio sobre isso. Se eu quiser abrir e desbloquear meu celular agora, eu não consigo mais, ainda que eu esteja numa distância pequena. Mas quando você entrega para Deus, o que é entregar? É você renunciar ao poder de controle, é você falar: Deus, está nas tuas mãos, o meu sonho é esse, mas eu pego o meu sonho, o que eu projetei, e eu coloco diante do Senhor, e eu sei que entregando diante do Senhor, os meus planos serão bem-sucedidos. Não quer dizer que os seus planos serão executados, quer dizer que quando você entrega para Deus, Ele tem a condição de falar: sim, esse plano é bom, vai acontecer, ou Deus vai pegar o seu plano e vai falar: não, esse plano precisa de um pequeno ajuste, e vai devolver para nós. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele sabe o que é melhor para nós, e quando nós entregamos para Deus, a nossa vida é o case de sucesso. Não tem ninguém que colocou a sua vida diante de Deus, e não teve uma vida bem sucedida. O problema é que o nosso conceito de bem sucedido está deturpado. A gente pensa que o ser bem sucedido é trabalhar uma vida inteira para ficar no fim da vida com uma conta bancária grande, podendo viajar e por uns 5 anos, 10 anos. Nosso conceito de bem sucedido é muito pequeno. Jesus, Ele fala o seguinte: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder, entregar, consagrar a sua vida, achá-la. Porque quando nós nos rendemos, que o poder de Deus se aperfeiçoa. Imagina um Deus que sabe a nossa vida, que nos criou, que sabe o que é melhor para nós, um Deus todo poderoso, que tem a condição de mudar a sua história com uma palavra, com um toque, um Deus grandioso, e Ele está esperando você entregar a sua vida, entregar os seus planos. Ele não vai interferir nisso, Ele não vai colocar a mão nisso. O convite é: consagre. Se Ele está convidando a consagrar, nós temos a escolha na nossa vida de entregar os nossos caminhos, entregar os nossos planos, ou querer viver eles com a força do nosso braço. Mas agora eu pergunto: é possível? Não sei nem se é justa, é injusta essa comparação. Alguém que consegue lutar contra Deus, ou alguém que consegue medir força contra Deus. A única pessoa que nós conhecemos que tentou medir força contra Deus, a gente sabe onde Ele está, a gente sabe qual que é o lugar dele. Não tem ninguém que se compara ao nosso Deus. Mas a pergunta é: por que nós muitas vezes queremos viver a nossa vida com a força do nosso braço, com a força da nossa capacidade, do nosso entendimento? E se nós consagrássemos ao Senhor, e se nós entregássemos ao Senhor tudo o que nós fazemos, tudo, sua família, seus filhos, sua empresa, seu emprego, sua conta bancária, tudo que você tem, é tudo que você tem, será que nós não seríamos pessoas muito mais realizadas, muito mais preenchidas? Porque quando você está com aquilo em suas mãos, não precisa devolver, é só para quando você está com isso nas tuas mãos, é responsabilidade sua. A partir do momento que você entrega, já não é mais sua responsabilidade, você entregou, e está nas mãos do Criador, está nas mãos do teu Pai, e Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. O pastor Vini orou porque Deus faz com que todas as coisas cooperem, ajam juntamente para o bem dos que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé.